uma voz é manifesta, então, né, o desafio que foi feito é o Deus que responder com fogo, esse nós seguiremos, nós serviremos. E ali, né, os profetas de Baal clamavam e nada acontecia. E a partir do verso 30, né, chega a vez de Elias, né, declarar e começar a se movimentar em relação ao que vai acontecer. Porque a gente está falando de sobrenatural, irmãos. E o sobrenatural, ele vai requerer da tua vida e da minha vida um movimento. Porque às vezes a gente fala do sobrenatural, a gente pensa no sobrenatural, a gente quer o sobrenatural, mas a gente pensa de uma forma muito, sabe, nos bastidores. E eu creio que aqui existiu um movimento da parte de Elias, né? O testemunho da Vê agora, ela se movimentou, se movimentou e viu o sobrenatural acontecer. Então, Deus está mexendo em algumas zonas de conforto, só que é um momento, irmãos, que a gente precisa, né, de total atenção, porque a gente pode confundir esse momento em que Deus está nos movendo, nos transicionando de alguns lugares, e a gente começar a entender que isso é uma artilharia, né, algo do inferno sobre a minha vida, é uma investida do inferno, e a gente guerreia tanto, a gente sabe, se desgasta tanto, irmãos, e quando a gente começa a perceber que é o próprio Deus que está ali, movimentando as nossas vidas, ou nos fazendo movimentar, né, você viu e vê, né, e que o Senhor é bom, você viu e provou que o Senhor é bom, e acho que falta esse movimento na gente, e aqui existe um movimento, e o que me chamou a atenção, no verso 30, é que Elias, ele restaurou o altar que havia sido derrubado, e eu quero falar nessa noite sobre altar, porque tudo isso que Deus está fazendo nesses dias, irmãos, passa pelo altar, passa por uma restauração. Perceba que os profetas de Baal, eles construíram um altar, eles pegaram e vamos construir para a gente poder clamar, para a gente poder provar que é o nosso Deus. Mas Elias, ele não construiu um altar, Elias restaurou um altar. E o que o Espírito Santo, ele está falando nesses dias para a igreja, o que o Espírito Santo está falando nesses dias para nós, é que ele não quer construir um altar novo, irmãos, ele deseja restaurar um altar que já existe, porque a gente sempre está, sabe, quando a gente fala de derramar de Deus, quando a gente fala de um avivamento, quando a gente fala de algo novo sobre nós, a gente sempre pensa que Deus vai tirar tudo aquilo que hoje já existe, ou que Ele já fez, e começar do zero. Às vezes fica sempre a sensação de que Deus vai levantar uma geração que vai inventar a roda, né, irmãos? Mas não. Eu acho que existiram elementos, é claro que existia o posicionamento de Elias, existia a fé de Elias, existia, sabe, o homem de Deus, a unção, mas existem alguns elementos aqui que começam a fazer com que as coisas aconteçam. Ele não pegou um altar e falou assim, vamos construir, gente, aqui um altar, e esse altar a gente vai clamar, e Deus, não, ele restaurou o altar do Senhor, que havia sido derrubado, e é essa sensibilidade que nós precisamos ter, que existe algo que Deus já começou, existe algo que Deus já iniciou, e que Ele quer completar. Isso não quer dizer que a gente precisa dizer,
Não, a partir de agora, porque a gente precisa ter cuidado até com o novo, irmãos. Essa semana eu estava aqui na escola de discípulos, conversando com o pessoal, estava falando sobre Noé. Noé passou dificuldade, irmãos, dentro daquela arca. Não pensa você que Noé estava numa zona de conforto, imagina, você ficaria 40 dias e 40 noites dentro de uma arca, sem saber o rumo, o destino para onde você vai chegar. Noé enfrentou algo em obediência, mas quando aquela arca, lá em Gênesis 8, ela estaciona naquele monte chamado Ararat, e que Noé, ele consegue pisar em terra firme com a sua família, qual foi a primeira atitude de Noé? Construir um altar. Toda mudança de estação na tua vida vai requerer que você construa, que você edifique, que você reconstrua altares na sua vida. Perceba que, eu estava até falando aqui com o pessoal da escola de discípulos, eu falei assim, olha, se eu fosse Noé, a primeira coisa que eu ia fazer é montar um abrigo, é procurar alimento, apesar da Bíblia dizer que Noé tinha alimento, carregou alimento para dentro da arca, mas eu ia procurar, irmãos, montar abrigo, eu ia procurar montar alguma coisa, sabe, para depois, pensar nessas coisas, mas Noé não, Noé, ele desce da arca e levanta um altar para o Senhor. O problema, irmãos, é que nós queremos mudar de estação, mas nós não entendemos o princípio do altar na nossa vida. O altar da nossa vida quer dizer o seu posicionamento, a sua própria entrega. E Deus está nos chamando nesse tempo a reconstruirmos um altar, a reconstruirmos algo nesse tempo. Ele não é um Deus que anula as coisas que já fez, porque aqui existia um altar que estava derrubado, e Elias, ele teve toda a sensibilidade de chegar lá e falar assim, não, é esse altar aqui que a gente precisa erguer, para que Deus responda com fogo. A gente quer, irmãos, a gente deseja uma resposta dos céus nesse tempo. Quantos querem uma resposta? Mas quantos estão dispostos a restaurar alguns altares? Quantos estão dispostos a submeter nesse lugar? Porque ele podia construir um altar novo, mas ele, olhou e falou, não, eu que preciso restaurar. Noé edificou um altar, porque ali existia, sabe, e Gênesis 8, 20 diz que, sabe, Noé edifica um altar, um incenso começa a subir aos céus, e Deus vem e responde a Noé com aliança. Altar, irmãos, Deus está nos chamando para um tempo de restauração de altares, porque o novo já está aí batendo as portas, e a gente não pode, irmãos, deixar com que alguns princípios, com que algo no céu comece sabe, a chancelar tudo que está acontecendo, mas a gente precisa entender, e a coisa é tão sutil, irmãos, é tão, sabe, porque mesmo Noé, ali, submetendo ao Senhor, Noé, ele começa a trabalhar como viticultor, ele levanta uma vinha,
e Noé se embriaga e vai para dentro da sua tenda e fica nu dentro da sua tenda. Esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Às vezes nós nos embriagamos com aquilo que nós mesmos construímos, irmãos. Noé se embriagou com aquilo que ele construiu. E hoje o que a gente mais vê são pessoas embriagadas com aquilo que construíram. Um tempo de escândalos, um tempo onde as pessoas elas estão, voltadas para si mesmo. Um tempo em que as pessoas elas comem do próprio fruto. E Noé comeu do próprio fruto, se embriagou, e hoje a gente vê pessoas embriagadas, porque estão comendo do próprio fruto. Estão embriagados com a estrutura. E hoje o que a gente pensa? Eu preciso organizar uma estrutura para edificar um altar. Quando na verdade Deus está nos chamando para algo diferente nesse tempo. Deus está nos chamando para restaurarmos um altar. Porque a estrutura, irmãos, a estrutura é Ele que dá. A estrutura. E infelizmente a gente tem ensinado uma geração a depender de uma estrutura. A gente precisa hoje entender que o Evangelho vai muito além disso. O Evangelho, vai muito além do que, paredes, do que estrutura física humana. E hoje a gente precisa estar muito atento ao movimento que o Espírito Santo está fazendo sobre a terra. Porque se Ele está levantando pessoas, se Ele está levantando uma geração, a gente precisa mostrar para essa geração que o altar é o fundamento. Amém? O altar é o fundamento. E a gente não pode, irmãos, prosseguir com altares em ruínas. É como se Elias falasse assim: nós vamos ver o fogo responder, nós vamos ver o sobrenatural, nós vamos ver o agir de Deus, mas antes, essas ruínas aqui, elas precisam ser restauradas. E esse derramar de Deus, irmãos, passa muito por uma restauração na nossa vida, nas nossas vidas. Ruínas dentro de nós, ruínas do passado, ruínas que marcaram a tua história, a tua vida, e que te impedem de ver o sobrenatural e de sentir o poder e a presença de Deus, o agir de Deus. E Deus está te chamando não a construir um altar novo, não. Deus está te chamando para restaurar altares que foram derrubados. E aí, irmãos, a gente está falando de alma, porque o que Deus está fazendo nesse tempo é algo tão grandioso, mas é algo que vai nos alinhar tanto, nos alinhar no nosso caráter, nos alinhar na verdade, nos alinhar nos sentimentos, na nossa fala, na nossa forma de falar. Tudo aquilo que hoje a gente acha que é certo, mas que às vezes não passa de ideias pessoais. A nossa postura na internet, a nossa postura na igreja. Porque, como os profetas têm falado nessa casa, existe um som de abundante chuva chegando. Mas antes da abundante chuva, precisa um altar ser restaurado. Se precisa ser restaurado, irmãos, é porque foi derrubado. Existe uma diferença muito grande entre restaurar e renovar.
Restaurar é quando você pega, né, imagina um vaso quebrado e você começa a reconstruir esse vaso e começa a tomar a forma dele novamente. Renovar é você simplesmente substituir. São palavras boas, são palavras que realmente não tem nada de errado, e Deus é um Deus de renovo. Mas eu creio que esse tempo específico na qual nós estamos vivendo é um tempo de restauração. Acho que foi pastor Paulo que falou aqui sobre a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo, não foi? Pastor Paulo falou aqui, né? Tem umas 2 semanas atrás, estava chovendo. Então, perceba que o sobrenatural estava ali pairando. Deixa eu pegar só uma carona, tá, pastor Paulo? Isso foi tão bom que você... né? O sobrenatural estava ali operando. Uma mulher, 12 anos de fluxo de sangue, um fluxo de sangue, ela vem em direção, né, a Jesus. Se eu apenas tocar, né, um belo dia, vem na cabeça daquela mulher: se eu apenas tocar nesse homem, eu serei curado. A mulher já havia gastado dinheiro com médicos, e ela vem no meio daquela multidão, toca em Jesus. Jesus fala: quem tocou em mim? E os discípulos falam assim: mestre, está brincando, né, com a gente, né? A gente aqui sendo amassado pela multidão, a gente aqui sendo tocado por uma opção de gente, sendo aqui massacrado por todo mundo, você vem e pergunta quem tocou em você. Milhões de pessoas estão tocando em você, várias pessoas não, mas alguém me tocou diferente. O sobrenatural, irmãos, leva você a tocar em Jesus de uma forma diferente. Você não é mais um na multidão, você toca em Jesus, e aí Jesus, aquela mulher é curada, saiu virtudes de Jesus. Jesus andando, vai lá e cura a jovem, a filha de Lázaro. E aí a gente está falando de 2 momentos, né? A gente está falando do momento em que, de fato, existia uma cura, né, de uma geração, para que a outra pudesse ser tocada, né? Eu acho que foi pastor Paulo que trouxe essa palavra aqui, irmãos. Isso é poderoso demais, irmãos. Isso é poderoso demais, porque tudo que o Espírito Santo está fazendo nesse tempo está conectado. Não tem nada isolado. Não é A mais B mais C que Deus está trabalhando. Não, Deus está trabalhando a gente de uma forma diferente. E aí, irmãos, eu coloquei aqui, né, o processo de alinhamento através do altar. E eu botei 3 pilares aqui: governo, identidade e destino. O que o altar vai definir? Primeiro, governo. Todo altar vai definir um governo. Você sabia que, quer você queira ou não, tem um altar levantado dentro de você? Seja para o Deus Todo-Poderoso, ou seja para qualquer outra coisa. Porque dentro de você pode existir um altar de fofoca, pode existir um altar de mentiras, pode existir um altar de sofrimento, um altar de dor, mas pode crer numa coisa, irmãos: independente de qualquer coisa, independente se você está posicionado em Deus ou não, tem um altar dentro de você. Agora, nós precisamos entender qual é o altar hoje que está erguido dentro de nós. Qual é o altar? Porque se o altar, ele define governo, logo eu preciso entender quem está governando a minha vida. Quem está governando a tua vida, esse é o altar erguido dentro de você. Amém?
Se o Espírito Santo, ele governa a tua vida, esse é o altar que está erguido dentro de você. Amém? Agora, se é o dinheiro que hoje governa a tua vida, esse é o altar que está erguido dentro de você. Uma coisa é certa, irmãos, não existe espaço para 2 altares dentro de você. Amém? A própria Bíblia diz isso. Não existe lugar para 2 senhores. Então, o altar, ele vai definir governo. O que o Espírito Santo está fazendo nesse tempo é definir o governo sobre a igreja. E aí a gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo na nossa nação está definindo o governo do Espírito Santo sobre a igreja. Por quê? Para que ele defina o seu governo, outros governos precisam cair. Amém? Então, enquanto um governo está de pé, ele não governa. Mas aí, quando um governo ele começa a cair, é porque ele está começando a definir o governo dele. Então, hoje, olhando para a nossa nação, o que o Espírito Santo está fazendo é definindo o seu governo sobre a igreja. Porque é Ele que governa, irmãos. Então, não existe sombra de variação nisso aqui. É Ele que governa. Mas para que Ele possa estabelecer o seu governo e fazer com que a igreja entenda esse governo, outros governos vão começar a se ruir. E é por isso que a gente está vendo toda uma movimentação na nossa nação, porque tem algo de Deus vindo sobre a nossa nação. Amém? Então a gente começa a ver outros governos sendo ruídos. A igreja precisa entender isso. A igreja precisa olhar para isso. Qual é o governo hoje que está sido, qual é o altar hoje que está erguido na nação brasileira? É o altar da corrupção. É isso, irmãos? Ou estou viajando aqui? É o altar da corrupção. Aliás, sempre foi, né? Desde 1500. Sempre foi, né? E qual é o governo que está caindo? O altar da corrupção. Isso porque ele está levantando outro governo, que é o governo dele. Amém, irmãos? Segundo, né, identidade. O altar, ele vai sempre apontar para aquele a qual nós o adoramos. Então, você é semelhante àquele a quem você adora. E Deus, nesse tempo, está fazendo com que a igreja volte a ser semelhante a Ele. Nós estávamos falando aqui também na escola de discípulos, que o nosso destino é a nossa origem, na qual Deus nos criou, Deus nos formou, a imagem e semelhança dEle. E é isso, irmãos. Então esses altares, eles começam a ser definidos dessa forma, a restauração da identidade. E a restauração da identidade passa por nós derrubando todos os altares que existem. Porque se Ele está restaurando a nossa identidade nele, Ele está trazendo algo sobre nossas vidas e dizendo: olha, você não é a imagem e semelhança da história da tua família. Você não é a imagem e semelhança do fracasso.
você não é a imagem e semelhança do abandono, você não é a imagem e semelhança da orfandade, você é minha imagem e semelhança. E é isso que nós precisamos entender todos os dias. Mas certos altares dentro de nós nos impedem de vermos dessa forma, e a gente acaba se enxergando igual ao altar que está dentro de nós. Mas tem um altar que Deus está restaurando nesse tempo. O terceiro é o destino, irmãos. Um altar, ele vai apontar para quem você está indo. E aí você canta, né? Para ti eu vou. Nós estamos indo para Ele, irmãos. Se você está indo para algum outro lugar, o altar dentro de você não é o altar ao nosso Deus. Porque se você tem um destino, é porque esse altar, ele já está restaurado. E nesse tempo, o que a gente precisa é perceber o quanto o Espírito Santo, ele está nos curando interiormente, a ponto de estabelecermos o governo, a identidade e o destino sobre nossas vidas. Talvez seja o maior desafio hoje de uma igreja, é conectar na vida dela o governo, a identidade e o destino. E isso só pode ser dado através da restauração do altar. A gente não pode, irmãos, achar, quando a gente fala em novo, a gente não pode achar que Deus ele vai anular tudo que já foi feito. Não, agora vamos estabelecer o novo. Esquecendo, a gente até usa, né? Esquecendo para trás as coisas. Não, irmãos, aí está falando do pecado. Mas existem promessas. Existem chamados aqui que precisam ser restaurados. Existem pessoas aqui que precisam ser restauradas. Existem casamentos que precisam ser restaurados, famílias que precisam ser restaurados. E hoje o Espírito Santo está falando para nós, eu venho com uma abundante chuva, mas eu quero um altar aonde eu vou vir com fogo. Eu quero um altar restaurado na tua vida. Pessoas que tiveram, sabe, a tua vida profissional totalmente arruinada, roubado, foram saqueados. Pessoas que foram, sabe, esse é o céu, irmãos, que está sobre nossas vidas, um céu de restituição. Você crê nisso? Esse é um céu que está sobre você. Não é algo que, sabe, para a gente animar você num domingo à noite. Não, irmãos. É um céu que está sobre esse lugar. Eu provei e vi que o Senhor é bom. E quando a gente fala, parece que a gente, às vezes, está sonhando demais. Mas eu creio, irmãos. Eu creio na voz profética nesse tempo, sobre esse lugar sendo levantado. E que coisas que nós não imaginávamos vão começar a acontecer. Porque nós estamos debaixo, irmãos, de um mover apostólico nesse tempo. Nós entramos, não é que nós vamos entrar, nós entramos debaixo de um tempo do apóstolo, do apostolado sobre nossa vida, da unção apostólica. O mesmo Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem como se já existem. Como se já existisse.
Mas se existirem outros altares dentro de mim e dentro de você, irmãos, nós não teremos a visão apostólica. É tempo, irmãos, de derrubar altares, porque o Espírito Santo está levantando e restaurando outros altares dentro de nós. Altares que estão em ruínas, estão despedaçados, quebrados, pela circunstância dessa vida, o sofrimento dessa vida. Ei, Deus está te chamando para um tempo novo, mas Ele não vai anular as coisas velhas, as coisas que já passaram, porque existem palavras que foram ditas há 20 anos atrás e que podem se cumprir hoje. Existem palavras que foram ditas há 15, 30, não importa, irmãos. O que o Espírito Santo está falando, eu quero fazer. Existe um barulho, existe um som de abundante chuva, mas antes dessa chuva, eu vou responder com fogo. E Ele está respondendo com fogo nesses dias, irmãos. Portas serão abertas, doenças serão curadas. Eu declaro em nome de Jesus nessa noite, enfermidades serão curadas nesses dias, portas sobrenaturais serão abertas, você vai viver coisas surpreendentes, porque o Espírito Santo, Ele está respondendo nesses dias com fogo, até a água vai pegar fogo, como o nosso apóstolo falou hoje de manhã. Porque esse é o tempo que Ele está trazendo, esse é o tempo que Ele está gerando dentro de nós, irmãos. Mas enquanto existirem altares a outros deuses dentro de nós, as coisas não vão acontecer. O primeiro passo não é a estrutura, o primeiro passo é o altar, e Deus está nos levando de volta ao altar. Deus está trazendo de volta, Deus está restaurando o altar dele nessa nação, irmãos. Não se surpreenda de ver outros altares sendo ruídos nesses dias, e vão ser ruídos, porque existe uma aliança, existe algo, mas a gente precisa, derrubar, deixar com que Ele cure a nossa alma, deixar com que Ele cure a nossa vida, as nossas emoções, sermos um canal desobstruído do Espírito Santo, para que Ele comece a fazer e agir. O nosso maior problema, para a gente poder terminar, o nosso maior problema, irmãos, é o acesso. A gente precisa entender o acesso que nós temos, o mesmo acesso de Hebreus capítulo 1, aonde você está sentado? Nas regiões celestiais. Se você está sentado nas regiões celestiais, você tem a posição de governo, porque está dizendo lá em Hebreus capítulo 1, que Ele já te abençoou com toda sorte de bênção espirituais. Sabe o que o diabo investe nesse tempo? Que você não tenha acessos. Que você não tenha acessos. E desculpa, como ter acesso a um lugar aonde Deus quer me posicionar, se existem altares dentro de mim que não me habilitam a ter acesso novo? Amém? Então, se você está sentado nas regiões celestiais, e todas as bênçãos, toda a sorte de bênção, essa é uma promessa só para você, está dizendo que toda a sorte de bênção, mas por que eu não vivo essas bênçãos? Por que eu não vivo essa grandeza? Porque eu não estou lá. Porque quem está sentado nesse lugar
recebe. E por que eu não estou lá? Porque a minha vida está comprometida. A minha vida está comprometida com o reino desse mundo, a minha vida está comprometida com altares, comprometida, sabe, com o pecado, comprometido com a mentira, comprometido com a inveja, comprometido com uma série de coisas. E Deus quer derrubar esses altares dentro de você, para que você tenha acesso. E você comece a tomar posse de todas as bênçãos espirituais declaradas na palavra de Deus. Eu tenho direito, eu tenho uma herança, mas muitas das vezes eu preciso estar num posicionamento de escravo, como diz a palavra do Senhor, que o filho, enquanto é criança, ele é tratado como escravo, porque ainda não tem autoridade e ainda não tem a legalidade de usufruir da herança. Então, muita gente tem uma herança, muita gente tem algo, mas ainda precisam viver como escravo, sendo cuidado por tutores. Não é isso que diz a palavra de Deus, irmãos? Lá em Gálatas. E aí a gente começa a entender. Todo domingo eu estou aqui, estou escutando meus pastores falando de um sobrenatural. Eu estou escutando meus pastores conectar na terra algo tão poderoso. Mas é como se eu saísse daquela porta ali, irmãos, e não conseguisse viver. Alguém já teve essa sensação? Ou só eu? Por anos, irmãos, eu já vivi isso. Porque o meu problema era acesso. Meu problema era mentalidade. Meu problema era altares dentro de mim, que me impediam de viver o que os nossos profetas estavam falando nesse lugar. Até o dia em que eu me levanto e falo, eu derrubo todo altar na minha vida de miséria, todo altar de rejeição, todo altar de orfandade, todo altar de autocomiseração, pena de mim mesmo. Eu derrubo hoje todos esses altares na minha vida e submeto a minha vida a um único Deus, a um único altar, altar do Deus Todo-Poderoso. Aí as coisas começam a acontecer, irmãos, porque Deus começa a responder com fogo. Porque você se colocou nesse lugar como um sacrifício e Deus começa a responder com fogo. Deus vai responder a altares reconstruídos, não altares destruídos. Enquanto você estiver nesse lugar de destruição, Deus não vai te responder. Você precisa, e eu preciso passar pelo lugar da reconstrução, antes do céu responder com fogo. Deu para entender? É isso, irmãos. O Espírito Santo está nos posicionando nesse tempo a vivermos um único altar, que é o altar ao Deus Todo-Poderoso, o altar ao Deus, sabe, que responde com fogo. Quantas vezes, irmãos, esse altar de Baal estava dentro da minha vida, e Deus não respondia, não tinha resposta nenhuma. Entra ano, sai ano, não tem resposta, a vida não muda, a novidade de vida não vem.
As coisas, Angel, pode ir. As coisas não acontecem. Porque tem um altar que não responde. Existe um altar que não fala. Existem coisas que não acontecem, porque existe um altar errado dentro da nossa vida. O que o Espírito Santo está fazendo hoje? Derrubando altares. O que o Espírito Santo está fazendo hoje? Reconstruindo altares. Reconstrução, irmãos, leva tempo. Restauração, né? Não é nem reconstrução, é restauração. Você já viu alguém restaurando alguma coisa que não vale nada? Você já restaurou alguma coisa que não vale nada? Se Deus está dizendo que Ele está restaurando, é porque você vale muito. A ponto de ele dizer assim, não, esse aqui eu não posso jogar fora não. Eu vou restaurar peça por peça. Porque vale muito. E já viu que as peças restauradas em museus, né, elas valem até mais do que antes. Elas ganham um valor até maior do que antes, quando elas estavam no seu estado original. Ah, porque a peça, né, de Van Gogh restaurada, aí opa, aí já milhões, vale milhões, porque foi restaurada. Então, se foi restaurada, é porque se adicionou o quê? Valor. O Espírito Santo olha para você e vê valor. O Espírito Santo olha para a tua vida e vê valor. E ele fala assim, não, esse aqui eu não vou substituir. Esse aqui eu não vou jogar fora. Esse aqui não vai, mas eu vou reconstruir. Eu vou restaurar. Peça por peça. Porque você vale. E você vale muito. Eu tenho valor. E o meu valor é muito, irmãos. E é isso. O Espírito Santo nesse tempo está gerando algo diferente em nós. Está nos alinhando, está nos acertando, está corrigindo, está fazendo com que nós venhamos a remir o tempo. Esse testemunho que a gente acabou de ouvir aqui, irmãos, é remir o tempo. O que é remir o tempo? É salvar o tempo que foi consumido pelo gafanhoto, foi consumido por uma mentira. E a gente precisa remir o tempo. Às vezes na saúde física, que você não tratou no tempo devido. É tempo de remir o tempo, irmãos. O que ficou para trás? E que o Espírito Santo está falando assim, ó, eu não desprezei isso aqui não, você que desprezou. O que você abandonou? O que não te deixaram concluir? Aonde não te deixaram ir adiante? Aonde alguém chegou e falou assim, não, isso aqui não é para você. Tudo isso, irmãos, são altares dentro de nós. E vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Sabe o que derruba um altar? A glória de Deus. E é por isso que muitos não querem estar diante da glória de Deus. Porque a glória de Deus, irmãos, ela vai derrubar os altares dentro de você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar um pouco.
Deus está te chamando para remir o tempo. Tudo que foi roubado, tudo que te foi impedido, tudo que te foi castrado, o Espírito Santo está dizendo: olha, essa dor gerou um altar dentro de você, de um Deus que não responde. Esse fracasso gerou um altar dentro de você, de um Deus que não pode responder. Mas hoje eu estou mudando a tua história. Mas hoje eu estou mudando a tua vida. Eu estou derrubando um altar e restaurando você, porque você é o meu altar. De um Deus que responde com fogo, irmãos. De um Deus que responde. Ele está restaurando a tua vida. Ele está restaurando você. Fecha seus olhos. Deixa com que o Espírito Santo ele comece a revelar quais são os altares dentro de você, de um Deus que não responde. Ele está te dando um acesso novo nessa noite, um acesso de autoridade. Ele está redefinindo o governo, Ele está redefinindo a identidade, Ele está redefinindo destinos. Amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Me chamou, Deus me chamou, tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui. Do
amo restaurar coisas. Eu gosto de restaurar. Um dia eu cheguei num lugar, numa casa, Marcelinho tinha alugado uma casa, e quando eu cheguei lá, tinham várias coisas que ele falou assim: isso aí é tudo para jogar fora. Tá jogando tudo fora. E eu bati o olho em 2 cadeiras. Eu falei: o quê? Estão jogando essas cadeiras aqui fora? Umas cadeiras de ferro antigas, aquelas cadeiras grandes de varanda. Eu falei: que é isso? Eu falei: Gerson, bota no carro, vou levar para minha casa. Gerson olhou para mim e falou: tu é doida? Regina, para de levar essas coisas para casa. Eu falei: vou reformar e você vai ver que coisa linda que essas cadeiras vão ficar. Vai lá em casa ver as cadeiras, tão lindas. Sabe por quê? Porque restauração tem a ver com o olho de quem enxerga. Sabe por que que hoje tem possibilidade de restauração aqui, de restituição, de reparo, de devolução? Porque tem uma pessoa aqui que quando olha para mim e para você, ele vê possibilidades, que é o nosso Deus. Por isso que ele restitui, por isso que ele restaura, por isso que ele é capaz de ir lá naquele lugar, naquele altar que foi quebrado, que foi talvez, um lugar onde eu e você, onde nós fomos ofendidos. Às vezes ninguém entende, a gente age de uma determinada forma, alguns se tornam às vezes agressivos, outros se tornam às vezes aqueles encolhidinhos, que têm até medo de falar. Mas aí existe um Deus que olha e fala assim: não, tem jeito. Porque quando Ele olha às vezes para aquilo que às vezes alguém está jogando, a sociedade pode até jogar fora, mas Ele olha e fala assim: não, tem algo ali, tem um valor ali, tem algo que eu posso fazer, tem algo que eu posso restaurar. Tem um altar ali que foi danificado por uma circunstância, por uma situação, por um abandono, por uma rejeição, por uma miséria, por uma pobreza. Ou às vezes porque, às vezes até pessoas que têm recursos, mas que às vezes têm muitos recursos, mas às vezes não têm um afeto. E ali se cria às vezes uma dor, uma ferida que compromete o governo de Deus, a sua identidade e o seu destino. Por quê? Porque às vezes você foi projetado por Deus para algo, mas essas coisas acontecem e aí você fica comprometido. Mas aí aquele homem maravilhoso, aquele Deus poderoso, aquele Deus que, deu o único filho dele por amor a mim e por amor a você, aquele Deus que olhou e falou assim: não, eu vou dar o meu filho, porque você, Pedro, João, Joaquim, Maria, Conceição, Camille, pastor Cristiano, pastor Paulo, vocês, eu olho para vocês e eu vejo, que há possibilidades, há algo que, pode ser restaurado e pode ser restituído, e aquele destino, aquela ideia primeira que eu tinha a respeito de você, ela pode ser restabelecida e restituída na sua vida, porque o meu olhar para você, eu olho para você, eu vou além daquilo que muitas das vezes, outras pessoas não podem ir. Então nessa noite, há um Deus aqui, que pode restaurar, que pode restituir, que pode pegar o altar que de alguma forma foi danificado, e Ele pode restaurar, Ele pode trazer de volta, Ele pode devolver, Ele pode, fazer uma coisa nova, Ele pode
pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode devolver a você, sabe? Ele pode devolver a você aquilo que te foi roubado, Ele pode devolver a você, Ele pode restituir a você aquilo que o gafanhoto, sabe? Que ele tentou consumir, aquele gafanhoto que vem e tenta destruir, mas há um Deus, há uma palavra de restituição para mim, para você, há uma palavra de um altar que pode ser restituído sim, e que o fogo de Deus, sabe, pode vir sobre esse altar, queimar esse altar e fazer desse altar algo poderoso nesses dias, pode fazer desse altar uma referência. Esse Deus está aqui nessa noite, o Deus que olha, porque a restauração tem a ver com o olhar de quem olha para você, de quem olha e enxerga você, valoriza você e acredita que você pode ser muito mais do que aquilo que você já foi e aquilo que você tem sido na sua vida. Então nessa noite não há impossível, não há nada que Deus não possa fazer, não há altar que não possa ser restaurado. E eu quero que você coloque a tua vida diante de Deus nessa noite, que você coloque o teu coração diante de Deus nessa noite, e que você se deixe tocar por Deus nessa noite. Deixa Deus tocar, sabe, lá dentro de você, e deixa Ele restituir, deixa Ele restaurar, deixa Ele edificar, deixa Ele levantar aquilo que ficou caído, aquilo que ficou no chão. Deixa Deus levantar nesses dias, deixa Ele erguer nesses dias, sabe, que você permita nessa hora que Deus faça isso na tua vida. Coloca o teu coração, coloca a tua vida, sabe, aquelas palavras que você ouviu, aquelas palavras que te desanimaram, que te desalinhou, aquela palavra, sabe, que marcou a sua mente, que marcou o seu pensamento e fez você desacreditar, fez você não acreditar que é possível. Hoje, sabe, coloca isso diante de Deus. Sabe, eu não estou falando de um Deus que faz mágica, eu estou falando de um Deus, sabe, que olha para mim e para você nessa noite, e Ele diz assim: é possível, é possível. Coloca o teu coração nessa noite diante de mim, porque eu estou aqui para restaurar, eu estou aqui para restituir, eu estou aqui para devolver aquilo que foi tirado de vocês. Eu sou esse Deus, o Deus que restaura, o Deus que restitui, o Deus que devolve, o Deus que consegue fazer aquilo que você não consegue com as suas próprias mãos. Eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que restituo, eu sou o Deus que te devolvo, eu sou o Deus que capacita o teu intelecto, eu sou o Deus que sou capaz de fazer você fazer aquilo que disseram que você nunca seria capaz de fazer, porque o poder criador, o poder restaurador, isso está nas minhas mãos, e eu tenho o poder de liberar isso sobre os meus filhos e sobre as minhas filhas. Eu digo a vocês, vocês terão sonhos, vocês terão visões, vocês terão perspectivas, vocês terão sonhos, vocês terão anseios, vocês terão projetos, vocês terão condição de realizar, vocês terão os filhos de vocês tomarem posse de coisas que disseram que nunca seria permitido a vocês. Hoje eu libero acesso nesse lugar.
declaramos nessa noite que tudo aquilo que te roubado foi, te será devolvido nesses dias. Nós declaramos nessa noite, neste lugar. Oh, aleluia. Sabe que palavras, elas são canceladas nessa noite. Palavras são revogadas nessa noite. Palavras são revogadas nessa noite. Palavras são revogadas nessa noite. Palavras, elas não vão mais ecoar sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre a tua cabeça. Ah, palavras, 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 palavras negativas, palavras mentirosas, mentiras que foram contadas a teu respeito. Nessa noite, essas palavras, elas são canceladas nesse lugar, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós dizemos a essas palavras: se calem, se calem, se calem, porque o Deus que restaura, o Deus que restitui, Ele hoje libera uma palavra nova sobre a tua vida. Ele libera uma palavra nova sobre você. Ele libera uma palavra nova na tua casa. Ele libera uma palavra nova sobre os teus filhos. Ele libera uma palavra nova sobre os teus negócios. Ele libera uma palavra nova. Ele te diz essa noite: eu te devolvo, eu te restituo, eu te reintegro. Ah, eu reintegrego você. Eu trago uma reintegração nessa noite sobre uma pessoa aqui. Eu reintegrego você. Eu coloco você de volta no lugar. Acaso há impossível para Deus? Acaso há coisa demasiadamente grande, impossível para Deus? Acaso há algo aqui nessa noite que eu, Deus Todo-Poderoso, não posso fazer? Eu digo para vocês nessa noite: não há impossível para Deus. Que o Senhor nessa noite, Ele te abençoe, e que você saiba de uma coisa nessa noite: o teu valor está no olhar do teu Deus por você. Deus olha para você, olha para mim, e no olhar dele tem um valor. Quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, ainda que alguma circunstância ou situação tente tentar te jogar fora, mas Ele olha e Ele diz: não, tem valor. Eu posso restaurar, eu posso restituir. Esse é o Deus que está aqui nessa noite. E é o Deus que vai com você. Porque Ele vai com você. Ele não vai ficar preso aqui dentro desse lugar, não. Ele vai com você. A hora que você sair daqui, Ele sai contigo. Porque Ele não vai te deixar. A palavra de Deus diz que você pode armar a sua cama no mais profundo abismo, lá Ele vai estar. E se você subiu os céus, lá Ele te encontra também. Então não há lugar nesse mundo, nessa terra, não há nenhum lugar que você possa estar, que Deus não possa estar com você. Então a hora que você sair daqui, Ele vai contigo. Ele vai contigo por onde você for. Ele vai contigo por onde você for. Ele vai ser a sua dianteira e Ele vai ser a sua retaguarda. Esse é o Deus que está contigo. Então não temas, porque se você passar pelo fogo, eu vou estar lá com você. Se você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Se você passar pelas águas, elas não vão te submergir, porque eu vou estar lá com vocês. Eu não vou deixar vocês. Saiam daqui sabendo: eu não deixo vocês. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E não há nada que possa modificar isso, porque eu tenho a minha palavra empenhada. E a minha palavra empenhada é: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos
vocês, eu não os deixei órfãos. Eu não deixei vocês órfãos. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A minha paternidade é contigo, é com vocês. Aleluia. Que o Senhor nessa noite, Ele te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você. Que Ele tenha misericórdia de ti todos os dias da sua vida. E que Ele enche o teu coração de paz. Que Ele siga sendo a sua dianteira e a sua retaguarda. Que o nome dEle seja glorificado e seja exaltado através das grandes obras que Ele vai fazer na sua vida. Amém. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Jesus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pega essa palavra, guarda ela no teu coração e deixa Jesus restituir e restaurar todas as coisas na tua vida. Amém? Dê um abraço no teu irmão. Olha, antes de você ir embora, você que conhece, dá um beijo na Luísa. Luísa está fazendo aniversário hoje. Não é hoje, Luísa? Deus te abençoe, Luísa. Deus abençoe você. Tem bazar também lá em cima. Se você quiser ir lá dar uma olhadinha no bazar, fique à vontade.